Aqui as nossas leituras bastante incisivas e fulgurantes, leituras clássicas do pensamento humano, da filosofia, da linguística, da linguagem, da psicanálise, enfim. Aqui, então essa obra aqui que nós vamos começar é 6 lições sobre o som e o sentido. Aqui 6 lições sobre o som e o sentido, de Roman Jakobson. Então, o prefácio aqui de Claude Lévi-Strauss estas lições não ilustram um estado da ciência num momento passado. Hoje, como ontem, fazem reviver uma grande aventura do espírito, cujos prolongamentos não pararam de se manifestar na obra de Jakobson, ainda em pleno florescimento, e em todos aqueles linguistas ou especialistas de outras disciplinas, a quem mostrou o caminho e a quem continua a inspirar. O prefácio. Então, vai começando o prefácio do Claude Lévi-Strauss para prosseguir na leitura do Roman Jakobson, 6 lições sobre o som e sentido. Lembrando que esse texto aqui é um texto raro, ele já se encontra esgotado e muito difícil achar até a obra. Geralmente encontramos nos sebos por um preço bastante elevado, realmente alto. Então, uma obra rara. E privilégio nosso estar auscultando aqui, escutando, ouvindo essas obras incisivas e fulgurantes, magníficas, magistrais. Prefácio. Um livro assinado por Roman Jakobson não precisa de prefácio, e nunca eu teria assumido a pesada honra de o escrever se o próprio Jakobson não tivesse mostrado o desejo de que eu aqui deixasse o meu testemunho de ouvinte, e seja-me permitido acrescentar também de discípulo. Um livro assinado por Roman Jakobson não precisa de prefácio, e nunca eu teria assumido a pesada honra de o escrever se o próprio Jakobson não tivesse mostrado o desejo de que eu aqui deixasse o meu testemunho de ouvinte, e seja-me permitido acrescentar também de discípulo. De fato, estas lições que já têm um terço de século, e que o seu autor se decide finalmente a publicar, depois de tantas vezes o ter projetado e de cada vez o ter adiado com tarefas mais urgentes, são as primeiras que eu ouvi professar na Escola Livre de Altos Estudos de Nova York, no decurso desse ano de 1942-1943, em que começamos a frequentar as aulas um do outro. Hoje, ao lê-las, o meu espírito reencontra a excitação sentida há 34 anos. Nessa época, não sabia praticamente nada de linguística e o nome de Jakobson era desconhecido para mim. Foi Alexandre Coiré quem me esclareceu sobre a sua importância e que nos pôs em contato. Não refeito ainda das dificuldades que, devido à minha inexperiência, tinha encontrado 3 ou 4 anos antes, para transcrever corretamente línguas do Brasil Central, prometi a mim próprio que havia de adquirir junto de Jakobson os rudimentos de que sentia falta. O fato é que o que o seu ensino me trouxe foi uma coisa completamente diferente e desnecessário será dizer muitíssimo mais. A revelação da linguística estrutural, graças à qual me viria a ser possível cristalizar num corpo de ideias coerentes algumas fantasias inspiradas na contemplação de flores selvagens, algures para os lados da fronteira do Luxemburgo no princípio de maio de 1940. E os sentimentos ambíguos, mistura de entusiasmo e de exasperação, que um pouco mais tarde, em Montpellier, onde pela última vez na vida exerci por pouco tempo a profissão de professor de filosofia, a leitura das categorias matrimoniais e relações de proximidade na China antiga de Marcel Granet tinha despertado em mim, devido, por um lado, à tentativa que lá se manifestava para constituir fatos aparentemente arbitrários em sistema, e, por outro lado, por causa dos resultados de uma complicação improvável em que resultava esta tentativa.
O que, pelo contrário, a linguística estrutural me iria ensinar é que, em vez de nos deixarmos perder pela multiplicidade dos termos, é preciso considerarmos as relações mais simples e mais inteligíveis que os unem. Ao ouvir Jacobson, descobri que a etnologia do século XIX e mesmo do princípio do século XX se tinha contentado, tal como a linguística dos neogramáticos, em substituir por problemas de tipo estritamente causal os problemas dos meios e dos fins. Contentavam-se em remeter um fenômeno para as suas origens sem nunca o chegarem verdadeiramente a descrever. Página 19. As duas disciplinas enfrentavam, assim, um número esmagador de variantes, quando uma explicação deve ser sempre dada com o objetivo de mostrar as invariantes através da variedade. Mutatis mutandis, o que Jacobson dizia da fonética aplicava-se também à etnologia. É certo que a matéria fônica da linguagem foi estudada a fundo e que estes estudos, sobretudo no discurso dos últimos 50 anos, deram resultados brilhantes e abundantes. Mas a maior parte das vezes estudaram-se os fenômenos em questão abstraindo da sua função. Nestas condições, foi impossível classificar estes fenômenos e mesmo compreendê-los. Página 34. Quanto aos sistemas de parentesco, que desde aquele ano de 1942 e 1943 eram o tema das minhas aulas, homens como Van Vonden, cuja obra não conhecia ainda, e Granet tinham tido o mérito de ultrapassar essa fase, sem se libertarem, no entanto, da consideração dos termos para atingirem a das relações. Não conseguindo, segundo este prisma, apreender a razão dos fenômenos, condenaram-se ao trabalho insano de procurar coisas, umas atrás das outras, na vã esperança de encontrar algumas que fossem mais manejáveis do que os dados empíricos a que as suas análises os levavam. Mas sejam eles imaginários ou reais, podemos dizer de todos os termos a que Jacobson aqui escreve sobre a individualidade fônica dos fonemas, o que importa não é de maneira nenhuma a individualidade de cada um deles, vista em si própria e existindo por si. O que importa é a sua oposição recíproca no seio de um sistema. O que importa não é de maneira nenhuma a individualidade de cada um deles, vista em si própria e existindo por si. O que importa é a sua oposição recíproca no seio de um sistema. A sua oposição recíproca no seio de um sistema. Página 79. Estes pontos de vista inovadores, aos quais a minha própria reflexão sem dúvida me estava a levar, mas sem que tivesse tido ainda a audácia e os utensílios conceituais necessários para lhes dar forma, eram tanto mais persuasivos quanto Jacobson os expunha com essa arte incomparável que faz dele o professor e conferencista mais deslumbrante que alguma vez me foi dado ouvir. Estes pontos de vista inovadores, aos quais a minha própria reflexão sem dúvida me estava a levar, mas sem que tivesse tido ainda a audácia e os utensílios conceptuais necessários para lhes dar forma, eram tanto mais persuasivos quanto Jacobson os expunha com essa arte incomparável que faz dele o professor e conferencista mais deslumbrante que alguma vez me foi dado ouvir. O texto que vamos ler recupera plenamente essa elegância e essa força demonstrativa, porque uma das maiores virtudes destas páginas é a de testemunharem, para todos aqueles que não tiveram a sorte de ouvir Jacobson, o que foram e o que continuam a ser aos 80 anos, as suas conferências e as suas aulas. As suas aulas são servidas por um talento oratório que é igual a si próprio, seja que língua for que Jacobson escolha para se exprimir, mesmo que imaginemos não ter comparação com o que ele demonstra na sua língua materna, e desenvolvem a sua argumentação com tanta limpidez como rigor.
Jacobson nunca prolonga desenvolvimentos abstratos e, às vezes, difíceis, sem os iluminar com exemplos tirados das mais diversas línguas, e muitas vezes também da poesia e das artes plásticas contemporâneas. Um recurso sistemático aos grandes pensadores, estoicos, escolásticos, retóricos da Renascença, gramáticos da Índia e outros ainda, traduz um cuidado constante em perspectivar as ideias novas e em imprimir no espírito dos ouvintes o sentimento de uma continuidade da história e do pensamento. Em Jacobson, a ordem da exposição segue a par e passo a da descoberta. O seu ensino consegue com isso uma força dramática que deixa o ouvinte suspenso. E fértil em golpes de teatro, e as digressões alternam com resumos brilhantes que precipitam a marcha para um desenlace que nada, às vezes, deixaria prever e que leva sempre à convicção. É fértil em golpes de teatro, e as digressões alternam com resumos brilhantes que precipitam a marcha para um desenlace que nada, às vezes, deixaria prever e que leva sempre à convicção. Ao lado das suas obras que são destinadas diretamente à impressão, estas 6 lições ficarão como uma amostra do seu estilo falado ao qual a redação não fez perder nada do seu sabor. A primeira lição expõe o estado da linguística no fim do século XIX. Critica os pontos de vista dos neogramáticos para quem o som e o sentido dependiam de ordens inteiramente separadas. Critica os pontos de vista dos neogramáticos para quem o som e o sentido dependiam de ordens inteiramente separadas. Dá um lugar aos resultados das pesquisas fonéticas, mas através do prisma de uma destruição entre fonética motora e fonética acústica, demonstra a impossibilidade de dissociar o som do sentido, os meios linguísticos dos seus fins. Se o som e o sentido são indissociáveis, qual é então o mecanismo da sua união? Na segunda lição, Jacobson prova que a noção de fonema permite resolver este mistério aparente. Define esta noção, retraça a sua gênese e discute as interpretações dela que primeiro foram propostas. Seguindo a mesma linha, a terceira lição aborda a teoria da fonologia, fundada sobre o primado da relação e do sistema. Recusa interrogar-se sobre a natureza do fonema, questão sem utilidade nem alcance, e através de uma análise real, estabelece a originalidade desta entidade linguística comparando-a ao morfema, à palavra e à frase. Única unidade linguística sem conteúdo conceitual, o fonema, desprovido de significação própria, é um utensílio que serve para distinguir as significações. Mas logo surgem 2 problemas, que são o objeto da quarta lição. Em primeiro lugar, a definição do fonema como valor distintivo implica que os fonemas desempenhem o seu papel não em virtude da sua individualidade fônica, mas da sua posição recíproca no seio de um sistema. No entanto, entre estes não evoca necessariamente o outro. No entanto, entre estes fonemas que se opõem, não se distingue uma conexão lógica. A presença de um não evoca necessariamente o outro. Em segundo lugar, se as relações de oposição entre os fonemas constituem os valores primários que permitem diferenciar os sentidos, como perceber que estas relações sejam muito mais numerosas que os fonemas que daí derivam? Jacobson mostra que estes 2 paradoxos resultam de uma concepção errada, segundo a qual os fonemas seriam unidades indecomponíveis. Pelo contrário, desde que sejam analisados em elementos diferenciais, atingem-se novos tipos de relações que, por um lado, apresentam o caráter de oposições lógicas e que, por outro, são, em todas as línguas, menos numerosas que os fonemas gerados pelo jogo destas oposições. A quinta lição ilustra estas perspectivas teóricas analisando o consonantismo francês.
descrevendo, analisando o consonantismo francês. Consonantismo francês. Chegados a este ponto, aprofunda-se a noção de variante combinatória e resolve-se de forma positiva o problema da presença do fonema nos eixos das sucessividades e simultaneidades. Chegados a este ponto, aprofunda-se a noção de variante combinatória e resolve-se de forma positiva o problema da presença do fonema nos eixos das sucessividades e simultaneidades. Esta demonstração resulta em parte de um tratamento original da noção de Mora que, bem me recordo, havia de encantar Boas pouco tempo antes do seu desaparecimento, durante um jantar em sua casa para o qual Jacobson e eu fomos convidados. A sexta lição retoma e recapitula a argumentação de todo o curso. Mas as conclusões de Jacobson nunca são repetitivas. Levam o ouvinte para lá daquilo a que ele próprio pensava ser-lhe lícito chegar. É assim que, neste caso particular, Jacobson leva o ouvinte a ultrapassar o princípio sociniano da arbitrariedade do signo linguístico. Sociniano. Este signo surge, sem dúvida, como arbitrário quando nos colocamos sob o ponto de vista da semelhança, quer dizer, quando se comparam os significantes de um mesmo significado em diversas línguas. Mas, como mostrou Benveniste, deixa de o ser para cada língua tomada isoladamente, perante a contiguidade apercebida como relação necessária entre significante e significado. No primeiro caso, a relação é interna, externa no segundo. É por isso que o sujeito falante procura compensar a ausência de um recorrendo ao outro, conferindo um simbolismo fonético à linguagem. No terreno cujas bases orgânicas Jacobson expõe, dá-se novamente a união do som e do sentido, desconhecida dos fonéticos tradicionais, não tanto por terem reduzido a atividade linguística ao seu substrato fisiológico, ponto de vista criticado na primeira lição, mas sim como se passa a compreender por se terem limitado a um tratamento demasiado superficial deste aspecto. Hoje, melhor do que nunca, com o passar dos anos, reconheço que foram os temas destas lições que mais fortemente me marcaram. Por mais heteróclitas que possam ser noções como as de fonema e de proibição do incesto, a concepção que eu viria a ter da segunda inspira-se no papel conferido pelos linguistas à primeira. Tal como o fonema, um meio sem significação própria para formar significações, a proibição do incesto revelou-se-me como uma charneira entre dois campos tidos como separados. No outro plano, a articulação do som e do sentido correspondia assim à articulação da natureza e da cultura. E da mesma maneira que o fonema, como forma, é tido em todas as línguas como meio universal através do qual a comunicação linguística se instaura, a proibição do incesto, universalmente presente se ficarmos pela sua expressão negativa, constitui também uma forma vazia, mas indispensável para que se torne ao mesmo tempo possível e necessária a articulação dos grupos biológicos numa rede de trocas, de onde resulta... Interessante aqui, vou botar... respirar fundo nesse parágrafo. E da mesma maneira que o fonema, como forma, é tido em todas as línguas como meio universal através do qual a comunicação linguística se instaura, a proibição do incesto, universalmente presente se ficarmos pela sua expressão negativa, constitui também uma forma vazia, mas indispensável para que se torne ao mesmo tempo possível e necessária a articulação dos grupos biológicos numa rede de trocas de onde resulta a sua possibilidade de comunicação. Finalmente, a significação das regras de aliança, indefinível quando as estudamos separadamente, só pode surgir se as opusermos umas às outras,
Da mesma forma que a realidade do fonema não reside na sua individualidade fônica, mas nas relações opositivas e negativas que oferecem os fonemas entre si. O grande mérito de Saussure, de Jacobson, foi ter compreendido exatamente que um dado extrínseco existe inconscientemente. Página 23. Um dado extrínseco existe inconscientemente. Ninguém poria em dúvida que estas lições são também uma contribuição capital para as ciências humanas quando sublinham o papel que cabe na produção da linguagem, mas também de todos os sistemas simbólicos, a atividade inconsciente do espírito. Com efeito, é só com a condição de reconhecer que a linguagem, como qualquer outra instituição social, pressupõe funções mentais que operam ao nível do inconsciente, que se está em condições de atingir, para além das continuidades dos fenômenos, a descontinuidade dos princípios organizadores. Página 24. Que escapam normalmente à consciência do sujeito falante ou pensante. A descoberta destes princípios, e sobretudo da sua descontinuidade, devia abrir caminho para o progresso da linguística e das outras ciências do homem no seu rastro. Este ponto é importante porque, por vezes, contestou-se que, desde o seu nascimento, em especial em Trubetskoy, a teoria fonológica implicasse a passagem à infraestrutura inconsciente. Ora, basta comparar a crítica acerba que Jacobson aqui faz para ver que ela coincide em todos os pontos com a que Trubetskoy formulou, o que não é nada de espantar se nos lembrarmos da intimidade que reinava entre os seus pensamentos. Serba e alguns outros alunos de Baldwin de Courternay, escreve Jacobson, fizeram apelo à consciência linguística do sujeito falante. Courternay, por não terem compreendido que os elementos da língua permanecem aquém do limiar da nossa vontade pensada. Os elementos da língua permanecem aquém do limiar da nossa vontade pensada. Como dizem os filósofos, a atividade linguística funciona sem se conhecer. E diz Trubetskoy, o fonema é uma noção linguística e não psicológica. Qualquer referência à consciência linguística deve ser afastada ao definirmos o fonema. Princípios de Fonologia, página 42 da tradução francesa. A resolução do fonema em elementos diferenciais, pressentida por Trubetskoy, mas acabada pela primeira vez por Jacobson em 1938, devia definitivamente permitir objetivamente e sem qualquer equívoco o afastamento de qualquer recurso à consciência dos sujeitos falantes. Página 88. O valor distintivo dos elementos constitui o primeiro fato, e a nossa atitude mais ou menos consciente perante estes elementos apenas representa um fenômeno secundário. Página 47. Só sobre um único aspecto destas lições é que Jacobson não manteria provavelmente a sua posição de há mais de 30 anos. Em 1942 e 1943, pensava poder dizer, e na época com razão, que a língua é o único sistema composto por elementos que são ao mesmo tempo significantes e vazios de significação. Página 72. A língua é o único sistema composto por elementos que são ao mesmo tempo significantes e vazios de significação. Desde então, deu-se uma revolução na biologia com a descoberta do código genético, revolução cujas consequências teóricas não podiam deixar de se fazer sentir sobre o conjunto das ciências humanas. Jacobson logo compreendeu isso. Foi um dos primeiros a reconhecer e a revelar o extraordinário grau de analogia entre o sistema de informação genética e o da informação verbal. Ensaio de Linguística Geral 2, Relações Internas e Externas da Linguagem, Paris, edição de Minuit, 1973, página 51.
Depois de ter inventariado todas estas características isomórficas entre o código genético e o modelo arquitetônico que sustém os códigos verbais de todas as línguas humanas, Ensaios, página 54, dá mais um passo e põe a questão de saber se o isomorfismo destes dois códigos diferentes, o genético e o verbal, se explica por uma simples convergência devida a necessidades semelhantes, ou se os fundamentos das estruturas linguísticas manifestas, aderentes à comunicação molecular, não seriam modelados diretamente nos princípios estruturais desta. Ensaios, página 55. Dá mais um passo e põe a questão de saber se o isomorfismo destes dois códigos diferentes, o genético e o verbal, se explica por uma simples convergência devida a necessidades semelhantes, ou se os fundamentos das estruturas linguísticas manifestas, aderentes à comunicação molecular, não seriam modelados diretamente nos princípios estruturais desta. Ensaios, página 55. Imenso problema este, que a colaboração entre os biólogos e os linguistas talvez um dia permita resolver. Mas não será que a partir de agora estamos em posição para formular e resolver, na outra ponta da escada das operações linguísticas, um problema do mesmo tipo ainda que de alcance infinitamente mais modesto? Trata-se, portanto, das relações entre a análise linguística e a dos mitos. Na outra encosta da língua, a que está voltada na direção do mundo e da sociedade, em vez do organismo, põe-se a mesma questão da relação entre a língua e um sistema, mais próximo dela, é certo, porque dele faz utilização obrigatória, mas que, de uma maneira diferente da língua, se compõe de elementos combinados entre eles para formar significações sem nada significar em si próprios quando são tomados isoladamente. Na terceira lição, Jacobson estabelece contra Saussure que os fonemas se distinguem das outras entidades linguísticas, palavras e categorias gramaticais, por um conjunto de características que não se encontram integralmente presentes em nenhuma delas. Não há dúvida de que as categorias gramaticais partilham com os fonemas as características de entidades opositivas e relativas, mas ao contrário destes, nunca são negativos. Por outras palavras, o seu valor não é puramente distintivo. Cada categoria gramatical em separado transporta uma carga semântica apercebida pelo sujeito falante. Página 70. Ora, pode perguntar-se se todas as características do fonema não reaparecem naquilo a que chamamos os mitemas. Elementos de construção do discurso mítico que são, eles também, entidades ao mesmo tempo opositivas, relativas e negativas. Para retomar a fórmula que Jacobson aplica aos fonemas, são signos diferenciais, puros e vazios. Página 71. São signos diferenciais, puros e vazios. É preciso sempre distinguir as significações que uma palavra possui na língua do mitema, que em todo ou em parte, esta palavra pode servir para denotar. Na língua corrente, o sol é o astro do dia. Mas tomado em si próprio e por si próprio, o mitema sol não tem qualquer sentido. Conforme os mitos que escolhermos considerar, pode cobrir os conteúdos ideais mais diversos. Na verdade, ninguém, vendo aparecer o sol num mito, poderá prever a sua individualidade, a sua natureza e as suas funções. É exclusivamente das relações de correlação e de oposição que mantém, no seio do mito, com outros mitemas, que se pode depreender uma significação. É exclusivamente das relações de correlação e de oposição que mantém, no seio do mito, com outros mitemas, que se pode depreender uma significação. Esta não pertence propriamente a nenhum mitema, resulta da sua combinação.
Estamos conscientes dos riscos que se correm ao querer esboçar correspondências de ordem formal entre as entidades linguísticas. Estamos conscientes dos riscos que se correm ao querer esboçar correspondências de ordem formal entre as entidades linguísticas e aquelas que a análise dos mitos julga por anulo. Estas últimas resultam, sem dúvida, da língua, mas no seio da língua constituem uma ordem à parte devido aos princípios que as regem. Em qualquer hipótese, enganar-nos-íamos gravemente se acreditássemos que, para nós, o mitema era da ordem da palavra ou da frase, entidades cujos sentidos poderiam ser definidos, nem que fosse de forma ideal, uma vez que até o sentido da palavra varia conforme o contexto, e arrumados os seus sentidos num dicionário. As unidades elementares do discurso mítico consistem, é certo, em palavras e em frases, mas que, nesta utilização em particular e sem querer levar mais longe a analogia, seriam antes da ordem do fonema como unidades desprovidas de significação própria, mas que permitem produzir significações num sistema em que elas se opõem entre si, e pelo próprio fato desta oposição. No melhor dos casos, os enunciados míticos só reproduziriam, portanto, a estrutura da língua sob o preço de um desfasamento. Os seus elementos de base funcionam como os da língua, mas a sua natureza é mais complexa à partida. Devido a esta complexidade, o discurso mítico decorre, se assim se pode dizer, da utilização corrente da língua, de forma que não é possível pôr exatamente em paralelo os resultados últimos que aqui e ali as unidades de tipo diferente produzem combinando-se. Diferentemente do que se passa com um enunciado linguístico que ordena, questiona ou informa e que todos os membros de uma mesma cultura ou subcultura podem compreender por pouco que disponham do contexto, o mito nunca oferece àqueles que o escutam uma significação determinada. Um mito propõe uma grelha que só é definível pelas suas regras de construção. Para os participantes da cultura a que pertence o mito, esta grelha confere um sentido, não ao próprio mito, mas sim a tudo o resto. Ou seja, às imagens do mundo, da sociedade e da sua história de que os membros do grupo têm mais ou menos consciência clara, assim como têm das interrogações que estes vários objetos lhes lançam. Em geral, estes dados espaços não conseguem encontrar-se e, na maior parte dos casos, entrechocam-se. A matriz de inteligibilidade fornecida pelo mito permite articulá-los num todo coerente. Diga-se de passagem que é evidente que este papel que se atribui ao mito vai dar diretamente ao que, em Baudelaire, podia conferir à música. Diga-se de passagem que é evidente que este papel que se atribui ao mito vai dar diretamente ao que um Baudelaire podia conferir à música. Não reencontraremos aqui, ainda que na outra extremidade da escada, um fenômeno análogo a esse simbolismo fonético a que Jacobson dá um grande lugar na sexta lição, mesmo que dependa das leis neuropsicológicas da sinestesia, página 111. Este simbolismo, aliás, em virtude dessas mesmas leis, também não é necessariamente igual para todos. A poesia dispõe de numerosos meios para superar a divergência entre o sonho e o sentido que Mallarmé deplorava nas palavras francesas jour e nuit. Mas se me permitem trazer para aqui um testemunho pessoal, confesso nunca ter apreendido esta divergência como tal. Faz-me simplesmente conceber estes períodos de duas maneiras. Para mim, o dia é qualquer coisa que dura, a noite qualquer coisa que se produz ou que acontece, como na frase cai a noite. Para mim, o dia é qualquer coisa que dura, a noite qualquer coisa que se produz ou que acontece, como na frase cai a noite. Um denota um estado, a outra um acontecimento. Em vez de apreender uma contradição entre os significados
e as particularidades fônicas dos seus respectivos significantes confiram inconscientemente aos significados naturezas diferentes. Jur apresenta um aspecto durativo, congruente com um vocalismo grave, no I um aspecto perfectivo, congruente com um vocalismo agudo, o que, à sua maneira, faz uma pequena mitologia. Nos dois polos da língua reencontramos esse vazio de que fala Jacobson e que chama um conteúdo para ser preenchido. No entanto, de um polo ao outro, as relações respectivamente presente e ausente invertem-se. No nível mais baixo da língua, dá-se a relação de contiguidade, mas falta a de semelhança. Em contrapartida a este nível que poderíamos chamar hiperestático, porque aí se manifestam propriedades de uma nova ordem, onde a mitologia força a língua para sua utilização, é a relação de semelhança que está presente. Ao contrário das palavras, os mitos de povos diferentes assemelham-se, mas a relação de contiguidade desaparece, visto que, como vimos, não existe nenhum elo necessário entre o mito como forma de significação e os significados concretos aos quais se pode vir a aplicar. Resta que, tanto num caso como no outro, o complemento não é nem predeterminado nem imposto. Completamente, no fundo, aí onde a língua está diretamente relacionada com leis neuropsicológicas que atualizam as propriedades de mapas cerebrais entre os quais existem homologias, o simbolismo fonético consegue exprimir-se. Lá no cimo, nessa zona em que a língua, transcendida pelo mito, se embrenha em realidades externas, vê-se-ia aparecer um simbolismo semântico que toma o lugar do outro. Mas, por mais afastados que estejam nos dois extremos da escala sobre a qual se arrumam as funções linguísticas, estes dois simbolismos, um fonético, o outro semântico, oferecem uma nítida simetria. Respondem a exigências mentais do mesmo tipo voltadas ora sobre o corpo, ora sobre a sociedade e o mundo. A julgar por possibilidades de extensão do seu pensamento teórico, e que Jacobson talvez recusasse, pode-se de qualquer forma avaliar da amplidão do campo que abriu à pesquisa e da fecundidade dos princípios sobre os quais, graças a ele, esta pode passar a guiar-se. Ainda que antigas, estas lições não ilustram um estado da ciência no momento passado. Hoje, como ontem, fazem reviver uma grande aventura do espírito, cujos prolongamentos não pararam de se manifestar na obra de Jacobson, ainda em pleno florescimento, e em todos aqueles linguistas ou especialistas de outras disciplinas, a quem mostrou o caminho e a quem continua a inspirar. Claude Lévi-Strauss. Ok, aqui o prefácio. E aí, agora a continuação na leitura mesmo propriamente dita do Jacobson. 6 lições sobre o sonho sentido. Muito bem. Então, magistral, né? Certo? Esse prefácio do Claude Lévi-Strauss, o etnólogo francês, revolucionou a antropologia no século XX, conhecido como o pai do estruturalismo. Magistral, genial. Então, aqui, capítulo 1 do 6 lições sobre o sonho sentido, de Romain Jacobson. Vamos lá. Conheceis o famoso poema de Edgar Allan Poe, O Corvo, The Raven, e o melancólico refrão deste poema, Nevermore. Este termo, o único que o lúgubre hospedeiro pronuncia, é toda a sua dose de saber, como sublinha o poeta. Este vocabulário, que tem apenas alguns sons, tem, no entanto, um conteúdo semântico muito rico. Assinala a negação para o futuro, negação para sempre no futuro.
Esta palavra augural com 7 sons, 7, visto que Poe insiste na presença do R, final como sendo, segundo ele, a consoante mais vigorosa, most producible. Este refrão mostra-se capaz de nos transportar para o futuro, mais ainda para a eternidade. Mas, se é rico no que revela, ainda mais rico é no que dissimula. É rico em significações virtuais, em várias significações particulares sugeridas pelo contexto da interlocução ou por toda a situação. Abstraindo de qualquer contexto, subentende um número indeterminado de soluções. Esforcei-me por encadear as ideias umas nas outras, diz o poeta, à procura do que este pássaro augural dos tempos antigos, do que este triste, desengraçado, sinistro, magro e augural pássaro dos tempos antigos queria dar a entender ao grasnar o seu nevermore, nunca mais. E assim ficava a sonhar, a conjecturar, tentava adivinhar. E dado o contexto do diálogo, este refrão significa alternadamente: tu nunca mais a esquecerás, nunca mais terás calma, nunca mais a beijarás, nunca mais te deixarei. Além disso, a mesma palavra pode ter a função de um nome próprio, nome simbólico que o poeta atribui ao seu visitante noturno. Mas a semelhança propriamente dita deste termo, a sua significação geral e as suas significações acidentais, contextuais, não esgota todo o seu valor. O próprio Edgar Poe nos contou que foi a faculdade onomatopaica virtualmente contida nos sons da palavra nevermore que lhe sugeriu a associação com o grasnar do corvo e que até lhe inspirou todo o poema. O próprio Edgar Poe nos contou que foi a faculdade onomatopaica virtualmente contida nos sons da palavra nevermore que lhe sugeriu a associação com o grasnar do corvo e que até lhe inspirou todo o poema. Enfim, se bem que o poeta não procure enfraquecer a unidade, a monotonia do refrão, e que eu introduza sempre da mesma maneira, o corvo diz nevermore. Não há dúvida que vários meios fônicos, tais como o tom e as suas modulações, o acento de intensidade e o andamento, os cambiantes de articulação dos sons e dos respectivos grupos, que estes meios diferentes nos permitem variar de todas as formas, quantitativamente e qualitativamente, o valor emotivo da palavra. Tem um texto primoroso. O próprio Edgar Poe nos contou que foi a faculdade onomatopaica virtualmente contida nos sons da palavra nevermore que lhe sugeriu a associação com o grasnar do corvo e que até lhe inspirou todo o poema. Enfim, se bem que o poeta não procure enfraquecer a unidade, a monotonia do refrão e que o introduza sempre da mesma maneira. O corvo diz nevermore. Não há dúvida que vários meios fônicos, tais como o tom e as suas modulações, o acento de intensidade e o andamento, os cambiantes de articulação dos sons e dos respectivos grupos, que estes meios diferentes nos permitem variar de todas as formas quantitativamente e qualitativamente o valor emotivo da palavra. O refrão de Edgar Poe só nos mostra um pequeno número de articulações, ou seja, se passarmos do aspecto motor da palavra ao seu aspecto acústico, um pequeno número de movimentos vibratórios necessários para apreender a palavra. Em suma, basta um mínimo fônico para dar e transmitir um conteúdo conceitual rico, emotivo e estético. Encontramos-nos imediatamente perante o mistério da ideia incorporada à matéria fônica, o mistério da palavra, do símbolo linguístico, do logos,
um mistério a ser esclarecido. Ensina-nos, evidentemente, há muito tempo, que, como qualquer signo verbal, a palavra é uma unidade de duas faces. É o aspecto material, de um lado o som, e o aspecto espiritual, do outro o sentido. Qualquer palavra, como qualquer signo verbal em geral, apresenta a união do som e do sentido, ou, por outras palavras, a união do significante e do significado, união que se tentou representar no esquema seguinte. Aqui vou mostrar aqui o esquema que ele escreveu aqui, certo? Para a gente entender melhor. Então, significado, significante. Do lado esquerdo, uma seta para cima, e do lado direito, uma setinha para baixo, uma seta para baixo. Significado em cima, não um círculo, tá? Um círculo, dividido ao meio, certo? Oval, um ovo. Um círculo oval, significado em cima, dividido e significante embaixo, na metade. Metade significado, metade significante. Ora, se é certo que esta união é de uma clareza absoluta, a sua estrutura permanece bastante desconhecida. Uma sequência dos sons parece ser o veículo do sentido, mas como é que os sons cumprem esta função de veículo? Quais são exatamente as relações entre os sons e o sentido no interior da palavra e da língua em geral? No fim de contas, trata-se de isolar o mais pequeno, o último elemento fônico carregado de um valor significativo, ou em termos metafóricos, trata-se de encontrar os quanta da língua. Ora, só recentemente é que este complexo de problemas, malgrado a sua importância fundamental para a ciência da linguagem, foi finalmente submetido a um estudo aprofundado e sistemático. É certo que seria um erro esquecer as ideias brilhantes acerca dos sons da linguagem que filósofos da antiguidade grega e latina e da Idade Média lançaram ocasionalmente. Como, por exemplo, as ideias de um dos mais brilhantes e profundos filósofos da língua, Tomás de Aquino, um dos mais brilhantes e profundos filósofos da língua, Tomás de Aquino. Também seria um erro esquecer as observações perspicazes dos velhos gramáticos orientais, sobretudo hindus. Mas foi só a nossa ciência dos 2 últimos séculos que se dedicou às pesquisas pormenorizadas e zelosas sobre os sons da linguagem. De início, este interesse pelos sons da linguagem estava essencialmente ligado a objetivos práticos, tais como a técnica do canto ou o ensino da fala aos surdos-mudos, ou então o estudo da fonação prosseguido por médicos como um dos múltiplos problemas da fisiologia humana. Mas ao longo do século XIX, foi a linguística que, passo a passo, à medida que ganhava terreno, se apoderou do estudo dos sons da linguagem, estudo a que se deu o nome de fonética. Enraizava-se na linguística da segunda metade do último século um empirismo sensualista na sua forma mais ingênua, que se fixava cegamente, instantaneamente na experiência exterior. Enraizava-se na linguística da segunda metade do último século um empirismo sensualista na sua forma mais ingênua, que se fixava cegamente e instantaneamente na experiência exterior. E, naturalmente, o aspecto espiritual da linguagem, o sentido, o mundo das significações, apagava-se perante o empirismo imediatamente perceptível, tangível, ou seja, perante o aspecto material da linguagem, perante a sua matéria sonora. O estudo das significações, a semântica, ficava muito para trás, enquanto que a fonética fazia progressos rápidos e até tendia para ocupar o lugar central na ciência da linguagem. A corrente do pensamento linguístico mais ortodoxa e mais típica para aquela época, a escola dita neogramática, que predominou no decorrer do último quartel do século XIX e até a Primeira Guerra Mundial, excluiu decididamente da nossa ciência qualquer questão de finalidade.
Procurava-se a origem dos fenômenos linguísticos, mas desconheciam-se obstinadamente os seus fins. Estudava-se a linguagem sem a preocupação de conhecer quais as necessidades culturais que ela satisfaz. Um dos mais eminentes neogramáticos, tendo sido interrogado sobre o conteúdo dos manuscritos lituanos, que tinha acabado de estudar assiduamente, só conseguiu responder com algum embaraço. Quanto ao conteúdo, não reparei. Era a época em que se estudavam as formas, abstraindo da sua função. E o que talvez seja o mais curioso e sintomático para a escola em questão é a maneira de encarar os sons da linguagem, maneira bem conforme ao espírito da época, que era rigorosamente empírico e naturalista. Esquecia-se propositadamente o fato de se tratar de um significante, visto não ser de maneira nenhuma a função linguística dos sons que interessava os linguistas, mas os sons como tais, os sons em carne e osso, sem atender ao papel que desempenham na língua. Os sons da linguagem enquanto fenômenos de empirismo exterior apresentam dois aspectos: o aspecto motor e o aspecto acústico. Qual é o objetivo imediato do ato fonatório? Será o fenômeno acústico ou o próprio fenômeno motor? É nítido que é o fenômeno acústico que visa o sujeito falante, que o fenômeno acústico é o único diretamente acessível ao auditor. Quando eu falo, é para ser ouvido. Dos dois aspectos do som, é, portanto, o aspecto acústico que apresenta, antes de tudo, um valor intersubjetivo, social, enquanto que o fenômeno motor, ou, por outras palavras, o trabalho do aparelho vocálico, é simplesmente uma condição fisiológica do fenômeno acústico. Pois bem, a fonética da época neogramática dedicou-se, em primeiro lugar, precisamente à articulação do som e não ao seu aspecto acústico. Noutros termos, não era o som propriamente dito, mas sim a sua preparação, a sua produção, que prendia a atenção dos investigadores e que servia de base à descrição e à classificação dos sons. Este ponto de vista pode nos parecer estranho, até talvez depravado, mas não surpreende no contexto da doutrina neogramática. Para esta doutrina, tal como para todas as correntes predominantes da época, a concepção genética era a única admissível. Não era o objeto em si, mas sim as condições do seu aparecimento que se preferia estudar. A descrição do fenômeno era substituída pela remissão às suas origens. Desta forma, o estudo dos sons da linguagem foi substituído pela fonética histórica, ou seja, pela pesquisa dos sons protótipos nos estados anteriores da língua em causa. Por outro lado, a fonética dita estática foi em grande parte reduzida à observação do aparelho vocálico e do seu funcionamento. Esta disciplina foi anexada à linguística malgrado o caráter nitidamente heterogêneo dos dois campos. Os linguistas puseram-se a tatear a fisiologia, como mostra o seguinte exemplo característico. Um foneticista de renome, Edward Scripture, que também tinha uma formação de médico, cita com ironia a descrição corrente de certa articulação da laringe que teria tido como resultado infalível a estrangulação mortal do sujeito falante. Aqui, ó. Os linguistas puseram-se a tatear a fisiologia, como mostra o seguinte exemplo característico. Um foneticista de renome, Edward Scripture, que também tinha uma formação de médico, cita com ironia a descrição corrente de certa articulação da laringe que teria tido como resultado infalível a estrangulação mortal do sujeito falante, caso tal descrição tivesse sido... Aqui, ó. Scripture, que também tinha uma formação de médico,
cita com ironia a descrição corrente de certa articulação da laringe que teria tido como resultado infalível a estrangulação mortal do sujeito falante caso tal descrição tivesse sido exata. Mas, abstraindo de erros como esses, podemos perguntar-nos a que resultados leva o estudo dos sons da linguagem no seu aspecto motor. De início, ainda que tentando apresentar os sons de uma maneira estritamente naturalista e afastar cuidadosamente a questão das funções que eles desempenham na língua, os linguistas tiveram, apesar de tudo, em conta, inconscientemente, critérios propriamente linguísticos na classificação dos sons e, sobretudo, na delimitação dos sons da cadeia falada. Este contrabando involuntário era tanto mais facilitado quanto, à semelhança dos psicólogos, os linguistas desconheciam ainda o papel do inconsciente e, especialmente, o grande papel deste fator em todo o tratamento da linguagem. Mas, à medida que a observação dos atos fonatórios se aperfeiçoava e que o emprego dos instrumentos especiais vinha substituir a experiência puramente subjetiva, o equivalente linguístico dos dados fisiológicos apagava-se cada vez mais. É quase no fim do século que começa o rápido progresso da fonética instrumental, ou, de acordo com uma terminologia menos precisa, mas mais corrente, experimental. Com a ajuda de instrumentos cada vez mais numerosos e aperfeiçoados, atinge-se uma precisão notável na investigação de todos os fatores da articulação bucal e na medição da expiração. A radiografia encetou uma nova época no estudo fisiológico dos sons da linguagem. A radiografia ao serviço do filme sonoro revela o funcionamento do aparelho vocálico em todos os seus pormenores, toda a produção do som. O ato fonatório é completamente posto a nu e vemo-lo desenrolar-se perante nós. Quando este método se tornar prática e tecnicamente mais acessível aos foneticistas, uma boa parte dos instrumentos fonéticos usuais poderá ser posta de parte. Foi sobretudo a radiografia que pôs em realce o grande papel das partes posteriores do aparelho vocálico, partes das mais escondidas e até então das menos abordáveis pelos métodos correntes em fonética experimental. Antes do emprego da radiografia, só se tinham conhecimentos vagos no que respeita, por exemplo, ao funcionamento do osso hioide, da epiglote, da faringe e mesmo do véu do palato durante o ato fonatório. Suspeitava-se da importância destes fatores e especialmente da faringe, mas nada se sabia de concreto. Lembremos que a faringe é uma encruzilhada onde convergem ao alto a via para a cavidade bucal, a via para a cavidade nasal e embaixo a via para a laringe. Cada uma das duas vias superiores é aberta ou fechada pelo véu do palato, enquanto que a via da laringe é aberta ou fechada pela epiglote. Isto era o que há algumas dezenas de anos se lia sobre a faringe no manual de Ludwig Schitterlin, linguista e foneticista bem conhecido. Schitterlin. A faringe parece ser muito importante para a produção dos sons, visto poder estreitar-se e alargar-se, mas até hoje nada de mais preciso se sabe ao certo sobre tal assunto. Die Lehre von der Leitbildung, Leipzig, 1908. Die Lehre von der Leitbildung, Leipzig, 1908. Lautbildung, não tem um trema aqui no A, é alemão. Lautbildung. Se tivesse um trema, seria Leutbildung. Laut, ou é Leut mesmo? Lautbildung. Hoje em dia, sobretudo, é bom confirmar essa palavra alemã aqui. Bom, então é isso mesmo aqui.
Die Lehre von der Lautbildung. Die Lehre von der Lautbildung. A teoria da formação sonora. A teoria da formação sonora. Die Lehre von der Lautbildung. Leipzig, 1908. Hoje em dia, sobretudo graças aos últimos trabalhos dos foneticistas franceses e tchecos que utilizaram a radiografia, estamos suficientemente informados acerca do funcionamento da faringe na fonação e presentemente podemos afirmar que o papel fonético deste órgão não é menos considerável do que, por exemplo, o papel dos lábios, que em alguns pontos correspondem a ele. Resulta destas novas experiências que, enquanto o estudo fisiológico dos sons desconhecer o funcionamento da faringe e dos fatores contíguos, só se obtém uma descrição fragmentária e inadequada. Resulta destas novas experiências que, enquanto o estudo fisiológico dos sons desconhecer o funcionamento da faringe e dos fatores contíguos, só se obtém uma descrição fragmentária e inadequada. A classificação fisiológica dos sons, que dá escrupulosamente conta dos diferentes graus de abertura bucal, mas que não toma em consideração os diferentes graus de abertura da faringe, corre o risco de nos induzir em erro. Se os foneticistas prestaram mais atenção ao trabalho dos lábios e não ao da faringe, não é porque um dos fatores em jogo se tenha mostrado mais importante que o outro. É preciso tomar consciência de que a partir do momento em que a fisiologia dos sons recusa o recurso a outras disciplinas, torna-se incapaz de estabelecer a hierarquia dos fatores em jogo. Em consequência, se ao classificar os sons da linguagem, os foneticistas tomaram em consideração o fator labial e não o fator da faringe, foi unicamente porque o primeiro era mais acessível à observação do que o segundo. Alargando o campo de investigação e tornando-se uma disciplina cada vez mais exata, o estudo autônomo da fonação decompõe os sons que analisa numa quantidade desconcertante de pormenores, sem que ele próprio possa dar-nos uma resposta à questão essencial: conhecer o valor que a língua confere a cada um destes inúmeros pormenores. Analisando os diferentes sons de uma língua ou de diversas línguas, a fonética motora oferece-nos uma quantidade esmagadora de variações e falta-lhe o critério para distinguir as funções e os graus de importância de todas essas variantes que observou. Analisando os diferentes sons de uma língua ou de diversas línguas, a fonética motora oferece-nos uma quantidade esmagadora de variações e falta-lhe o critério para distinguir as funções e os graus de importância de todas estas variantes que observou, e para assim nos mostrar os invariantes através da variedade. Ora, o isolamento do som no exame fonético é um processo artificial. Na medida em que a fonética se interessa exclusivamente pelo ato de fonação, ou seja, pela produção dos sons pelos órgãos, não está em condições de realizar este processo, como Ferdinand de Saussure já tinha nitidamente demonstrado. No seu curso de Linguística Geral, dado entre 1906 e 1911, redigido depois da sua morte, 1913, pelos seus alunos Charles Bailly e Albert Schweitzer, e publicado em 1916, o grande linguista diz com clarividência: se fosse possível reproduzir através de um cinematógrafo todos os movimentos da boca e da laringe ao executar uma cadeia de sons, seria impossível descobrir subdivisões nesta sequência de movimentos articulatórios. Não se sabe onde começa um som e acaba o outro, como afirmasse a impressão acústica que na palavra FAL, por exemplo, há 3 unidades, FAL, por exemplo, há 3 unidades, e não 2 ou 4. Saussure supõe que é na cadeia da fala ouvida que se pode perceber imediatamente se um som permanece ou não igual a si próprio.
Ora, como mostraram as últimas investigações, não é o dado acústico em si que nos permite subdividir a cadeia da palavra em unidades distintas, mas apenas o valor linguístico deste dado. Se fosse possível reproduzir através de um cinematógrafo todos os movimentos da boca e da laringe ao executar uma cadeia de sons, seria impossível descobrir subdivisões nesta sequência de movimentos articulatórios. Não se sabe onde começa um som e acaba o outro. Como afirmar sem a impressão acústica que na palavra FAL, F-A-L, por exemplo, há 3 unidades e não 2 ou 4. Só se supõe que é na cadeia da fala ouvida que se pode perceber imediatamente se um som permanece ou não igual a si próprio. Ora, como mostraram as últimas investigações, não é o dado acústico em si que nos permite subdividir a cadeia da palavra em unidades distintas, mas apenas o valor linguístico deste dado. O grande mérito de Saussure foi ter compreendido exatamente que um dado extrínseco existe já inconscientemente quando, ao estudar o ato fonatório, se abordam as unidades fonéticas e quando se delimitam os sons da cadeia falada. 20 anos depois da morte de Saussure, realizou-se o filme que ele teria gostado de ver. O foneticista alemão Paul Manzerat radiografou com a ajuda de um filme sonoro o funcionamento do aparelho vocálico e este filme confirmou inteiramente o prognóstico de Saussure. Aproveitando-se deste filme, o foneticista alemão Paul Manzerat radiografou com a ajuda de um filme sonoro o funcionamento do aparelho vocálico e este filme confirmou inteiramente o prognóstico de Saussure. Aproveitando-se deste filme e das últimas investigações no campo da fonética experimental, Manzerat e o seu colaborador português Armando Lacerda provaram que o ato da fala é um movimento perpétuo, ininterrupto, coarticulação, Steverung und Lautbegrenzung, Lautabgrenzung, 1933. Steuerung und Lautabgrenzung, Steuerung und Lautabgrenzung, 1933. Vou confirmar aqui essa pronúncia em alemão. Steuerung und Lautabgrenzung. Ok. Enquanto que a doutrina tradicional distinguia os sons de posição como aqueles que admitem uma postura estável e os sons de transição como os que carecem de postura e que surgem na passagem. Enquanto que a doutrina tradicional distinguia os sons de posição como aqueles que admitem uma postura estável e os sons de transição como os que carecem de postura e que surgem na passagem de uma posição para outra, os dois foneticistas demonstram que todos os sons são na realidade sons de transição. No que respeita à cadeia falada, vão dar a uma tese ainda mais paradoxal. Do ponto de vista estritamente articulatório, a sucessividade dos sons não existe. Em vez de se seguirem, os sons entrelaçam-se. E um som que, de acordo com a impressão acústica, sucede a outro, pode articular-se simultaneamente com este último, ou mesmo em parte antes dele. Por mais interessante e importante que seja o estudo dos sons da linguagem no seu aspecto puramente motor, apercebemos-nos a cada passo que este estudo é apenas um instrumento auxiliar da linguística e que é preciso procurar alhures os princípios organizadores da matéria fônica da linguagem. Por mais interessante e importante que seja o estudo dos sons da linguagem no seu aspecto puramente motor,
apercebemos-nos a cada passo que este estudo é apenas um instrumento auxiliar da linguística e que é preciso procurar alhures os princípios organizadores da matéria fônica da linguagem. Ainda que presos ao aspecto motor da linguagem, os foneticistas não puderam ignorar o fato demasiado evidente, quiçá tautológico, de que o som como tal é um fenômeno acústico. Mas acreditava-se que, estudando a produção do som em vez do próprio som, se obtinha o equivalente motor do fenômeno acústico, equivalente mais acessível, mais instrutivo e mais rico em meios de análise, como mostra, por exemplo, Pierre Rousselot. Suponha-se que subsistia um paralelismo consequente entre estes dois aspectos e que a sistemática dos fenômenos motores encontrava um contraponto perfeitamente adequado na sistemática dos fenômenos acústicos. Basta, portanto, elaborar aquela para automaticamente adquirir esta. Suponha-se que subsistia um paralelismo consequente entre estes dois aspectos e que a sistemática dos fenômenos motores encontrava um contraponto perfeitamente adequado na sistemática dos fenômenos acústicos. Suponha-se que subsistia um paralelismo consequente entre estes dois aspectos e que a sistemática dos fenômenos motores encontrava um contraponto perfeitamente adequado na sistemática dos fenômenos acústicos. Basta, portanto, elaborar aquela para automaticamente adquirir esta. Ora, este raciocínio, tantas vezes repetido até hoje, e cheio de consequências para a nossa ciência, está resolutamente recusado, contradito pelos fatos. Os argumentos contra esta tese já são velhos, mais velhos ainda que os primeiros manuais de fonética. Assinalemos em primeiro lugar um livro francês datado de 1630, com o título A glossotomografia ou descrição de uma boca sem língua que fala e faz naturalmente todas as suas outras funções. A glossostomografia ou descrição de uma boca sem língua que fala e faz naturalmente todas as suas outras funções. Em 1718, Jussian publica nas Memórias da Academia Real das Ciências um tratado intitulado Acerca da Rapariga Sem Língua. Os dois trabalhos contêm uma descrição pormenorizada das pessoas que, tendo apenas um bocado da língua, são capazes de pronunciar de uma maneira impecável todos os sons a que a fonética atualmente chama os linguais e que define como sons cuja emissão comporta essencialmente uma ação da língua. Estes fatos curiosos foram desde então por várias vezes confirmados. Assim, no início do nosso século, um dos trabalhadores mais conhecidos no domínio dos erros de pronúncia, o médico Hermann Gutzmann, é forçado a reconhecer que, se bem que se utilize o mesmo termo, língua, para designar uma parte da boca e o fenômeno linguístico, a segunda acepção pode passar sem a primeira, e quase todos os sons que nós emitimos poderiam, de fato, ser produzidos de uma maneira completamente diferente sem que os fatos acústicos fossem modificados. Des Kindessprache und Sprachfehler. Des Kindessprache und Sprachfehler. Leipzig, 1894. Sprachfehler. Se faltar um dos órgãos fonadores, pode ser substituído pelo trabalho de outro sem que o ouvinte perceba. Des Kindessprache und Sprachfehler. Aqui é os defeitos de linguagem e fala da criança. Des Kindessprache und Sprachfehler. Os defeitos de linguagem e fala da criança. Se faltar um dos órgãos fonadores, pode ser substituído pelo trabalho de outro sem que o ouvinte perceba. Gutzmann admite, portanto, exceções. Assim, as sibilantes, as fricativas, ZS,
e as africadas correspondentes exigem a participação dos dentes Z, S, e as africadas correspondentes, as fricativas, o Z e o S. E as africadas correspondentes exigem a participação dos dentes, mas as investigações posteriores demonstraram de uma forma concludente que até estas exceções são imaginárias. O diretor da Clínica Vienense de Perturbações da Linguagem, Godfrey Arnold, mostrou em Archiv für Gesamte Phonetik, Archiv für Gesamte Phonetik 3, 1939, que mesmo depois da perda dos incisivos, a boa pronúncia das sibilantes continua intacta, com a condição de que a audição do sujeito seja normal. Mesmo depois da perda dos incisivos, a boa pronúncia das sibilantes continua intacta, com a condição de que a audição do sujeito seja normal. Se uma anomalia dentária provoca um defeito de pronúncia, encontram-se sempre lacunas na audição do sujeito, e são estas lacunas que impedem a compensação funcional do defeito anatômico. Se uma anomalia dentária provoca um defeito de pronúncia, encontram-se sempre lacunas na audição do sujeito, e são estas lacunas que impedem a compensação funcional do defeito anatômico. Um dos ilustres pioneiros da fonética motora, Christoph Hellwig, que descobriu o triângulo vocálico, anuncia e expõe esta descoberta importante na sua tese de Formatione Loquelae. De Formatione Loquelae, Tubinga, 1781. No princípio do seu livro, coloca de repente a seguinte questão: se é aos nossos órgãos articulatórios que devemos a nossa faculdade da fala, como é que a serpente, que não tem estes órgãos, pôde conversar com Eva? Esta curiosa pergunta de Hellwig pode ser substituída por uma outra, no fundo equivalente, mas mais empírica. A fonética quer deduzir os sons da nossa língua das várias formas de contato com o palato, os dentes, os lábios, etc. Mas se estes vários pontos de articulação tivessem sido por eles próprios tão essenciais e decisivos, como é que o papagaio teria podido reproduzir fielmente tantos sons da nossa linguagem, apesar de um aparelho vocálico que tão pouco se parece com o nosso? Todos estes fatos nos levam a uma conclusão bastante simples e, no entanto, ignorada na grande maioria dos trabalhos fonéticos. Não se podem classificar, direi mesmo que não se podem descrever exatamente as diversas articulações sem se pôr constantemente esta questão: qual é a função acústica desta ou daquela ação motora? Assim, ao estudar as consoantes, os foneticistas anotaram cuidadosamente o seu ponto de articulação e, ao classificar as consoantes, alinharam-nas todas por ordem de acordo com o lugar deste ponto na boca. Primeiro as labiais, a seguir as dentais, depois as palatais e, finalmente, as velares, cujo ponto de articulação está situado atrás do palato duro. Durante muito tempo, as mudanças frequentes das velares em labiais ou das labiais em velares permaneceram incompreensíveis ou então eram explicadas por uma fórmula mística. Durante muito tempo, as mudanças frequentes das velares em labiais ou das labiais em velares permaneceram incompreensíveis ou então eram explicadas por uma fórmula mística. Os extremos tocam-se. Mas se renunciarmos a tratar o ponto de articulação como um fim autônomo, e se nos perguntarmos para que é que ele serve, apercebemos-nos facilmente que serve antes do mais para a formação de dois tipos de ressoador. As lábias articuladas na zona dos lábios, assim como as velares articuladas na zona do palato mole, formam um longo ressoador indiviso, enquanto que, ao articular as dentais e as palatais, a língua divide o ressoador bucal em dois pequenos compartimentos. Ora, como nos dois a acústica geral, a nota própria da ressonância adquire um tom mais agudo quando a cavidade do ressoador diminui.
É, portanto, o comprimento do ressoador e, a partir daí, a nota grave da ressonância, que é comum às velares e às labiais. Fatos como a mudança de lact em lapt e de direct em drept no romeno. Fatos como a mudança de lact em lapt e de direct em drept no romeno, e que passaram durante muito tempo como enigmáticos, encontram assim uma explicação. Além disso, a possibilidade de obter o mesmo efeito acústico através de meios articulatórios diferentes, em particular as compensações funcionais dos defeitos anatômicos nos órgãos fonatórios, autoriza-nos e incita-nos a procurar nestas articulações divergentes as suas características comuns, que condicionam a identidade do efeito acústico e que revelam a própria essência da articulação, a sua constante, o seu elemento pertinente. Ora, a fonética acústica não data de ontem. Desde meados do século XIX que os físicos se dedicam aos sons da linguagem, sobretudo à acústica das vogais. Mas, contrariamente ao estudo das articulações, a fonética acústica não encontrou nenhum eco na linguística tradicional e, nomeadamente, não deixou qualquer traço nos trabalhos dos neogramáticos. Isso explica-se, em parte, como já assinalamos, pela orientação genética da linguística, em parte pelo caráter demasiado inseguro, demasiado hipotético, dos primeiros esboços da acústica da linguagem. Mas ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, o estudo acústico dos sons da linguagem fez progressos rápidos, quase diríamos mesmo milagrosos. Existiram muitas condições favoráveis a este desenvolvimento, e nomeadamente o aperfeiçoamento dos métodos de descrição pura na psicologia e na fenomenologia modernas, aperfeiçoamento esse que se manifesta como especialmente nas obras fundamentais de Wolfgang Keller, Akustische Untersuchungen, Zeitschrift für Psychologie, e de Karl Stumpf, de Sprachlaute. Atualmente devem utilizar-se largamente as investigações acústicas ligadas às necessidades da telefonia, da rádio e do filme sonoro na Europa e, sobretudo, na América, e os novos aparelhos de precisão nascidos destas investigações, nomeadamente os espectrógrafos, os oscilógrafos, etc. Graças ao telefone, ao fonógrafo e, sobretudo, à rádio, habituámo-nos a ouvir a palavra desligada do sujeito falante. O ato fonatório apaga-se perante os seus produtos fônicos. É a eles que cada vez mais nos prendemos. Se, apesar de se nomear fonética experimental, o estudo instrumental da articulação continuava a ser, pelo menos na maioria dos casos, uma simples fonética de observação, em contrapartida, a acústica moderna dá largo campo à experimentação. O som é filtrado, retiram-se à vontade alguns dos seus elementos, é decomposto e recomposto. No século XVIII, os precursores da investigação fonética esforçaram-se por fabricar uma máquina falante. Imitando o nosso aparelho vocálico, enquanto que hoje se consegue imitar os sons da linguagem reproduzindo os seus diversos componentes acústicos com a ajuda de instrumentos especiais. Se não é o homúnculo, é pelo menos a matéria fônica da sua fala, o que se conseguiu fabricar. Pela primeira vez ouvem-se sons humanos sem que provenham de um ser humano. Ora, esta via de experimentação acústica não acaba aí. O filme sonoro promete levar-nos ainda muito longe. Os sons enquanto fenômenos físicos, ou seja, o movimento vibratório complexo produzido na atmosfera pelos órgãos da fala, acontece serem reproduzidos sob uma forma óptica na banda de som do filme.
Aqueles que tiveram a ocasião de examinar atentamente a banda de um filme sonoro sabem que cada som da linguagem projetado na fita tem as suas características ópticas particulares. São de tal modo salientes que os operários da indústria cinematográfica aprendem a ler o diálogo do filme simplesmente a partir da fita de película. Quando se projeta o filme, estas imagens visuais dos sons voltam a tornar-se um fenômeno acústico. Este meio oferece grandes possibilidades à experimentação fonética. Conhecendo-se a imagem visual de cada som, pode simplesmente desenhar-se a palavra e transformá-la por intermédio de um filme num fenômeno audível. Deste modo, podem fazer-se ouvir palavras que nunca foram ditas por ninguém, mas será preciso limitarmos-nos a imitar servilmente sons existentes. Ao desenhar os sons, pode-se modificá-los sucessivamente, deformar a sua imagem visual e obter variedades acústicas há pouco desconhecidas. A fonética acústica, que evolui e se enriquece de dia para dia, permite-nos já resolver muitos enigmas do som, enigmas que a fonética motora não era capaz de abordar. Mas apesar de estar infinitamente mais apta para a síntese, a fonética acústica também não pode servir de base autônoma para a sistematização e classificação dos fenômenos fônicos da linguagem. Em princípio, debate-se com os mesmos obstáculos que a fonética motora. De início, a acústica só atribuía aos sons um número restrito de propriedades características. Isso não quer dizer que os traços em questão sejam as suas propriedades mais essenciais. A restrição é antes de mais devida ao fato de as faculdades analíticas da nova disciplina serem ainda bastante modestas. Mas se consultarmos uma obra verdadeiramente moderna no campo da fonética acústica, como por exemplo a bela monografia do sábio Antti Sovijarvi sobre as vogais e as nasais do finlandês Die Gebauten, Geflüsterten und Gesungenen Vokale und Nasale der finnischen Sprache, Helsinki, 1938. Die gehaltenen, geflüsterten und gesungenen Vokale und Nasale der finnischen Sprache. Encontramos-nos de novo perante uma quantidade esmagadora de pormenores nas características de cada som, decompondo-se o som em diversas e inúmeras frações. A fonética motora e a acústica também mostraram-se incapazes de nos guiar nestes casos e de isolar as características pertinentes, os elementos constitutivos e imprescindíveis deste ou daquele som. A acústica pode fornecer-nos com uma precisão impressionante a imagem micrográfica de cada som, mas não pode interpretar essa imagem, não é capaz de utilizar os seus próprios dados, como se tratasse de hieróglifos de uma língua desconhecida. Quando dois sons, como é sempre o caso, apresentam ao mesmo tempo semelhanças e diferenças, a acústica, não tendo um critério próprio para avaliar o que tem importância e o que não tem, não sabe se é a semelhança ou a diferença aquilo que importa em cada caso particular. Não sabe se trata de duas variantes de uma unidade ou de duas unidades autônomas. Esta situação é crítica não só para a acústica instrumental, mas também para qualquer transcrição fonética feita de ouvido, na medida em que este texto só se prende à impressão puramente auditiva. Os textos que se esforçam por anotar todas as subtilezas de pronúncia, mesmo as mais delicadas, quase imperceptíveis e fortuitas, são, como Antônio Meillet faz notar, difíceis de ler e difíceis de imprimir. Não é só uma dificuldade técnica. É outra vez o problema das unidades na variedade que nos atormenta, porque sem solução para este problema inquietante, não existe sistema nem classificação. A matéria fônica da linguagem desfaz-se em pó. Para a fonética motora, ao abordarmos um problema análogo, tivemos de recorrer a um critério extrínseco e de pôr a questão da finalidade imediata das articulações
ou mais exatamente da finalidade acústica. Desta vez, pomos a questão da finalidade imediata dos sons como fenômeno acústico. Ao pormos esta questão, ultrapassamos já o plano do significante, a área do som em si, e afloramos o plano do significado, a área do sentido. Dissemos que se fala para se ser ouvido. É preciso acrescentar que se quer ser ouvido para se ser compreendido. É o caminho do ato fonatório até ao som propriamente dito e do som até ao sentido. Abandonamos aqui o campo da fonética, disciplina que estuda os sons unicamente no seu aspecto motor e acústico, e abordamos um novo domínio, o da fonologia, que estuda os sons da linguagem no seu aspecto linguístico. Há um século, um escritor romântico russo, Vladimir Odoevsky, conta a história de um homem que tinha recebido de um mago malevolento o dom de ver e ouvir tudo. Tudo na natureza se decompunha perante ele sem que nada se unisse no seu espírito. E os sons da fala transformavam-se perante o infeliz numa torrente de inúmeros movimentos articulatórios e de vibrações mecânicas, desprovidos de finalidade de sentido. Há um século, um escritor romântico russo, Vladimir Odoevsky, conta a história de um homem que tinha recebido de um mago malevolento o dom de ver e ouvir tudo. Tudo na natureza se decompunha perante ele, sem que nada se unisse no seu espírito. E os sons da fala transformavam-se perante o infeliz numa torrente de inúmeros movimentos articulatórios e de vibrações mecânicas desprovidos de finalidade e de sentido. O triunfo do empirismo cego não podia ter sido antecipado e evocado de forma mais penetrante. No laboratório dos investigadores deste gênero, os meios fônicos da linguagem desagregaram-se numa quantidade de dados microscópicos que eles mediam assiduamente, esquecendo de propósito a sua finalidade. No laboratório dos investigadores deste gênero, os meios fônicos da língua desagregaram-se numa quantidade de dados microscópicos que eles mediam assiduamente, esquecendo de propósito a sua finalidade e razão de ser. Era de acordo com estas tendências que os métricos da época ensinavam que não se pode estudar versos a não ser esquecendo a sua língua e a sua significação. O estudo dos sons da linguagem perdia qualquer contato com o problema verdadeiramente linguístico, o do seu valor a título de signos verbais. A imagem desagradável da multiplicidade caótica pôs como necessidade o princípio antitético, o de uma unidade organizadora. A fonologia, diz um mestre da linguística francesa, Antoine Meillet, liberta-nos de uma espécie de pesadelo que pesava sobre nós. Para a próxima vez, tentaremos precisar o que é a fonologia e como é que ela consegue unir o problema do som e do sentido. Ok, muito bem. Terminamos aqui o primeiro capítulo. O Roman Jakobson, magistral.